Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nádia Luz, sou advogada e atuo na área previdenciária e família. Hoje vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, o PCD. Essa aposentadoria possui regras diferenciadas e visa garantir um benefício mais acessível para quem vive com deficiência. No INSS, existem duas modalidades principais. A aposentadoria por idade para o PCD é possível se aposentar com 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher, com pelo menos 15 anos de contribuição, independentemente do grau de deficiência. A aposentadoria por tempo de contribuição para o PCD, o tempo necessário varia conforme o grau de deficiência. Se leve, 33 anos, homem, e 28 anos, mulheres. Se moderada, 29 anos, homens, e 24 anos, mulheres. E se grave, 25 anos, homens, e 20 anos, mulheres. Essas regras buscam compensar as dificuldades adicionais que os PCDs podem enfrentar no mercado de trabalho. Para solicitar, é necessária a comprovação da deficiência por meio de perícia do INSS. Mas quais são as principais doenças que se enquadram em aposentadoria do PCD? A aposentadoria para a pessoa com deficiência do PCD considera um grau de deficiência leve, moderado ou grave, conforme falei anteriormente, e não uma lista específica de doenças. Porém, algumas condições crônicas que causam limitações funcionais costumam ser reconhecidas na perícia, incluindo deficiências físicas e motoras, como paralisia cerebral, amputações, esclerose múltiplas, lesão medular e doenças neuromusculares, como distrofias. E deficiências auditivas e visuais, como surdez severa ou profunda, cegueira e baixa visão severa. E deficiências intelectuais e transtornos psiquiátricos, como síndrome de Down, autismo, que é o TEA, esquizofrenia e transtorno bipolar grave. Cada caso é analisado pelo INSS para verificar o grau de limitação que a condição causa na capacidade de trabalho. A perícia médica e a avaliação social são determinantes para a concessão do benefício. A doença deve ser em todo o período de trabalho, a qual é o tempo para contar como aposentadoria do PCD. Para a aposentadoria do PCD, o segurado não precisa ter a deficiência durante todo o período de trabalho, mas o tempo em que viveu com a condição será o que conta para os requisitos específicos da aposentadoria. Ou seja, é possível incluir períodos de trabalho com e sem deficiência, mas apenas o tempo com deficiência é contabilizado nas condições de aposentadoria, que é diferenciada do PCD. O cálculo do tempo de contribuição necessário é feito de acordo com o grau de deficiência, leve, moderada ou grave, e exige comprovação médica e social do período de limitação da capacidade de trabalho. A avaliação do INSS verifica desde quando a deficiência incapacita a vida profissional do segurado, determinando o tempo de contribuição que se aplica ao caso específico. Desta forma, períodos em que a deficiência não estava presente são contados segundo as regras comuns de aposentadoria, enquanto os períodos em que a deficiência estava presente seguem as regras da aposentadoria do PCD. Como é feito o cálculo da aposentadoria do PCD? O cálculo desta aposentadoria da pessoa com deficiência pelo INSS segue as regras especiais, levando em conta o tempo de contribuição necessária de acordo com o grau da deficiência, como já falamos, leve, moderada ou grave. O cálculo pode variar dependendo do tipo de aposentadoria. Aposentadoria por tempo de contribuição para o PCD, o valor do benefício é calculado com base em 100% da média aritmética de todos os salários de contribuição, desde julho de 94 até o pedido da aposentadoria. Isso significa que não há o fator previdenciário, o que geralmente reduz o benefício em aposentadorias comuns. A aposentadoria por idade para o PCD, nesse caso, o cálculo também é feito com 100% da média de todas as contribuições desde julho de 94.
exige uma idade mínima, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres, e ao menos 15 anos de contribuição com a deficiência. Para ambos os tipos, o valor final pode variar de acordo com as contribuições realizadas ao longo da vida, mas o segurado se beneficia de um cálculo mais vantajoso sem o fator previdenciário. Na aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, existe idade mínima? Não. A aposentadoria por tempo de contribuição para o PCD não exige idade mínima. Nessa modalidade, o segurado pode se aposentar com base apenas no tempo de contribuição que varia de acordo com o grau de deficiência. Deficiência grave, 25 anos de contribuição para homens e 20 anos para mulheres. Deficiência moderada, 29 anos de contribuição para homens e 24 anos para mulheres. Deficiência leve, 33 anos de contribuição para homens e 28 anos para mulheres. Assim, se o segurado atingir o tempo de contribuição exigido para o grau da sua deficiência, ele poderá se aposentar sem necessidade de idade mínima. Mas como calcular a média aritmética na aposentadoria da pessoa com deficiência PCD? A média aritmética dos salários de contribuição é calculada da seguinte forma. Período de cálculo: consideram-se todos os salários de contribuição desde julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa data até o mês anterior ao pedido de aposentadoria. Média aritmética: calcula-se a média aritmética simples de todos os salários de contribuição, ou seja, soma-se todos os salários de contribuição corrigidos monetariamente e divide-se o total pelo número de contribuições. O valor do benefício, no caso da aposentadoria por idade do PCD, o valor da aposentadoria é de 70% da média mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, podendo chegar até 100% da média. Já a aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, o benefício corresponde a 100% da média aritmética dos salários de contribuição. Essa forma de cálculo é vantajosa porque utiliza todos os salários de contribuição, sem destacar as menores contribuições, diferente do cálculo geral, que descarta 20% das menores contribuições. Exemplos sobre o valor do benefício da aposentadoria do PCD por tempo de contribuição. Vou te mostrar um exemplo de como calcular o valor do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição do PCD, que é de 100% da média aritmética dos salários de contribuição. Exemplo prático. Suponho que uma pessoa tenha 240 meses, ou seja, 20 anos de contribuição. Se os valores dos salários de contribuição corrigidos monetariamente totalizam 1.200.000, média aritmética: para encontrar a média, somamos todos os salários de contribuição. 1.200.000. Aí dividimos pelo número de meses de contribuição, 240. O cálculo da média, 1.200.000 dividido por 240 é igual a 5.000, valor do benefício no caso da aposentadoria por tempo de contribuição do PCD. O valor do benefício será de 100% dessa média. Portanto, o valor do benefício será de 5.000 por mês. Nesse exemplo, o segurado que se aposentar por tempo de contribuição como o PCD receberia um benefício mensal de 5.000. Exemplo do cálculo da aposentadoria do PCD por idade. Agora um exemplo de uma aposentadoria por idade do PCD com um acréscimo de 1% por ano de contribuição. Vou explicar um exemplo de como calcular a aposentadoria por idade do PCD, que começa em 70% da média aritmética dos salários de contribuição e recebe um acréscimo de 1% para cada ano de contribuição. Suponho que uma pessoa tenha contribuído por 25 anos, 300 meses, e que a média dos salários de contribuição corrigidos monetariamente
seja de 4.000. Vamos lá, 70% de 4.000 é 2.800. Temos um acréscimo de 1% por ano de contribuição. Como a pessoa contribuiu por 25 anos, adiciona-se 25% da base de 70. O benefício final será de 95% da média dos salários de contribuição. 95% de 4.000 é igual a 3.800. Resultado: neste exemplo, a pessoa receberia uma aposentadoria mensal de R$ 3.800. Esse cálculo leva em conta todos os salários de contribuição e o acréscimo de 1% ao ano pode fazer a diferença significativa, aumentando o valor final do benefício. Se você gostou deste conteúdo, curte, comenta e compartilha. Até mais!